A fotografia não só registra a aridez do sertão, mas também dialoga com o estado emocional da protagonista. A paleta de cores, por exemplo, transita entre tons quentes e frios de forma muito orgânica, refletindo os momentos de esperança e desilusão na jornada de Sueli. A Ermília volta para sua cidade natal, mas logo percebe que aquele lugar já não a acolhe mais. Olá, meu nome é Isaac. Meu nome é Luan e este é o meu, o seu, o nosso nosso podcast. podcast. Today like Spiro Sound. Seja bem-vindo ao Tudo Sobre a Imagem, um podcast onde discutimos a imagem e sua relação com a realidade. Hoje nós vamos falar sobre um filme essencial para entender como a fotografia e o cinema atuam como recortes do mundo, O Céu de Sueli, de Karim Ainous. Tá me seguindo, é? Só um pouquinho. Eu esperava tudo, Hermília. Menos isso de você. Qual a passagem que a senhora tem pra mais longe? Mais longe como assim? O lugar mais longe daqui. Tudo que eu tenho, meu bem, é você. Pois é, Isaac, se a imagem tem esse poder de capturar e moldar a nossa percepção, o cinema potencializa isso de uma forma muito intensa. E quando falamos de um filme como O Céu de Sueli, que se passa no sertão nordestino, a imagem não é só um registro, mas uma forma de fazer a gente sentir aquele lugar, aquela vida. Exato, Luan. E a fotografia do filme, ela tem um papel fundamental nisso. A paleta de cores e os enquadramentos, e a luz, principalmente, criam um retrato realista, quase documental, do sertão cearense, né? Mas isso não quer dizer que a imagem seja neutra. Ela direciona o nosso olhar para certos aspectos daquela realidade. Verdade. E essa é uma questão central na teoria da imagem. Toda imagem é uma construção e ela pode parecer espontânea, mas há escolhas feitas ali. No caso de O Céu de Sueli, a câmera acompanha a protagonista, Ermília, no caso, de um jeito muito íntimo. A gente sente o calor, a solidão e a incerteza dela. E isso se conecta com a ideia de que a fotografia no cinema não é só representação, mas um recorte. A gente vê o sertão e a cidade de Iguatu por um filtro muito específico, que não é só geográfico, mas emocional também. Agora, se a fotografia nos coloca dentro desse espaço, o roteiro nos faz refletir sobre o que significa estar ali. A Ermília volta para sua cidade natal, mas logo percebe que aquele lugar já não a acolhe mais. E é aí que entra o grande dilema do filme, ficar ou partir. O plano dela de rifar o próprio corpo para ir embora é um choque, mas faz sentido dentro do contexto que a história nos apresenta. Isaac, vale lembrar que esse dilema não é só dela, é um dilema brasileiro. Quantas pessoas não vivem esse impasse entre permanecer na sua terra ou buscar algo fora? O filme não responde, só mostra. E essa é a potência da imagem no cinema. Não é sobre dar respostas, mas sobre criar sensações, estimular interpretações. O céu que dá o nome ao filme pode ser liberdade ou prisão, dependendo do olhar. E é curioso pensar como O Céu de Sueli trabalha essa questão da espera e da incerteza. A fotografia do filme reforça esse sentimento, com planos abertos que evidenciam um espaço vasto, e ao mesmo tempo a solidão das personagens. Verdade. E isso se conecta diretamente com a teoria da imagem. A fotografia e o cinema não apenas registram a realidade, mas também a interpretam. O uso da luz, das cores e das composições no filme de Karim Ainous transforma o cotidiano de Sueli em uma representação simbólica de tantas outras realidades espalhadas pelo Brasil. Exato. A imagem, no fim das contas, nunca é neutra. Sempre há um ponto de vista, uma escolha sobre o que mostrar e o que deixar de fora. E é nesse recorte que o cinema e a fotografia constroem significados. E é interessante como a câmera em O Céu de Sueli muitas vezes assume uma postura quase documental, acompanhando a protagonista de perto, sem muitos artifícios. Isso nos dá a sensação de que estamos realmente inseridos naquele espaço, vivendo aquela realidade como ela. Sim, e isso é essencial para a construção da identidade visual do filme. A fotografia não só registra a aridez do sertão, mas também dialoga com o estado emocional da protagonista. A paleta de cores, por exemplo, transita entre tons quentes e frios de forma muito orgânica, refletindo os momentos de esperança e desilusão na jornada de Sueli.
E essa relação entre imagem e emoção é um dos aspectos mais fascinantes do cinema. Porque, no fim das contas, a fotografia e o enquadramento não são apenas técnicos. Eles contam uma história, criam um sentimento e nos fazem enxergar o mundo através de um novo olhar. Então, no fim, O Céu de Sully é um grande exemplo de como o cinema pode ser um recorte da realidade, não é mesmo? Mas sempre filtrado por uma visão, uma linguagem. A fotografia não é só estética, mas um instrumento para moldar a nossa percepção. E é por isso que estudar a teoria da imagem é tão importante. Nos faz entender que toda a imagem carrega uma intenção, uma narrativa. E no caso de Karen I Knows, essa narrativa é sobre deslocamento, desejo e pertencimento. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe e continue acompanhando nossos debates sobre cinema e imagem. Até a próxima! Até mais!